Olá, irmãos e irmãs do Presbitério Noroeste Paulista. Que a graça e a paz de Cristo Jesus os alcance onde quer que vocês estiverem. Nós queremos saudar nesse momento as igrejas do nosso presbitério que estão nos assistindo. A IPI de Cardoso, IPI de Fernandópolis, IPI de Jales, IPI de Santa Fé do Sul, IPI de Votuporanga e as nossas congregações, a Congregação do Jardim Ipanema, Congregação Presbiterial de Santa Albertina e a Congregação de Américo de Campos. Nós saudamos também todos aqueles que nos assistem nesse momento e não fazem parte de nenhuma das nossas igrejas. Para nós é motivo de grande alegria, de grande satisfação tê-los conosco. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje, 10 de abril, é uma data muito importante para nós cristãos. A Sexta-feira da Paixão é a ocasião em que nós relembramos a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir desse momento, nós teremos um tempo para refletirmos sobre o significado da cruz, expresso nas 7 últimas palavras proferidas por Cristo quando ele já estava pendurado no madeiro. Como vocês verão no transcorrer desse culto, nós tivemos a participação de diversos pastores e também de diversos irmãos e irmãs que nos enviaram a sua contribuição musical. Desde já, nós queremos agradecê-los por terem aceito o nosso convite de forma tão carinhosa e receptiva. Que Deus os abençoe. Eu gostaria de iniciar esse culto da paixão com a leitura bíblica de Isaías capítulo 53. Uma profecia do Antigo Testamento que descreve com detalhes impressionantes o suplício vivido pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. O texto será projetado na tela, mas se você assim preferir, abra sua Bíblia e acompanhe junto comigo a leitura da Palavra de Deus, que nos diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso,
Eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Palavras do Senhor. Oremos. Senhor, quanta dor, Pai, quanto sofrimento suportaste naquela cruz, no meu lugar, no nosso lugar, Senhor. Nós estamos, ó Pai, reunidos como Tua igreja nesse momento, Senhor, com o propósito de engrandecer, exaltar e adorar o nome de Cristo, o Cordeiro que foi enviado ao matadouro, para que nós tivéssemos vida, Senhor. Nossa oração nesse momento, Pai, é que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Dirige-nos, ó Pai, em cada louvor, em cada palavra que ouvirmos hoje através da boca dos Teus servos e servas. Que tudo, Pai, nos leve a olhar para a cruz, Senhor, e enxergar nela o Teu amor, e que ao olharmos para a cruz nessa noite, possamos nos render em profunda gratidão e reconhecimento por tudo que fizeste por nós. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, querido Deus. Amém, Senhor. Meus irmãos, juntos nós vamos nesse momento louvar e exaltar o nome de Cristo, e na sequência nós passaremos ao nosso momento de reflexão nas 7 palavras de Cristo na cruz. Oh Deus,
irmãos queridos, graça e paz a todos os irmãos da igreja que compõem o Presbitério Noroeste Paulista, a todos os irmãos da IPI de Votuporanga e a todos que participam deste culto de louvor e adoração a Deus. Nós, representando a IPI de Cardoso, entoaremos o hino 109 do Cantai Todos os Povos. Conta-me a história de Cristo. Que verdadeiramente esta linda história de Cristo, história de amor que excede todo o entendimento, história de graça, de paz e perdão, que ela esteja gravada em nossos corações. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração, a linda história inaudita, de graça, paz e perdão. Conta como ele encarnando veio no mundo morar, e aos pecadores indignos de Deus o amor revelar, e aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Conta como ele bondoso nunca ninguém rejeitou, como de mãos estendidas todos assim convidou. Como não pode o bom mestre, seja quem for recusar, se convencido e contrito o seu convite aceitar, se convencido e contrito o seu convite aceitar. Conta-me quando no monte sobre a cidade chorou, pois orgulhosa e rebelde o seu amor rejeitou. Conta como ele ainda chora sobre os que seguem do mal, endurecidos resistem ao seu amor divinal, endurecidos resistem ao seu amor divinal. Conta-me as duras afrontas que mansamente sofreu, como na cruz levantado ele por ímpios morreu. Dá-me o viver na certeza de que foi mesmo por mim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim, que seu amor inefável não tem mudança nem Amém. Amém, irmãos. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento também o reverendo Bruno, um grande amigo, um grande irmão, que me concedeu essa oportunidade de poder meditar com vocês
na palavra do Senhor. E a palavra que nós vamos meditar está registrada lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. E a tradução da Bíblia Viva, ela diz assim: Pai, perdoe esta gente, disse Jesus, porque não sabem o que estão fazendo. Na cruz, Jesus proferiu 7 palavras. Vou meditar com vocês na primeira palavra de Jesus na cruz: perdão. E quero começar dizendo que essas pessoas que levaram Jesus à cruz e o crucificaram não tinham consciência do tamanho da injustiça que estavam cometendo. Na verdade, não reconheciam Jesus como Messias, o prometido de Deus. Mas além de toda essa ignorância humana da verdade divina, não significava que mereciam perdão. Mas Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, a sua paixão fala mais alto. E Jesus ora ao Pai pedindo: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Irmãos, perdoar é uma ação maravilhosa que conseguimos transformar uma conta altíssima em uma duplicata anulada, rasgada e jogada fora. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Jesus consegue transformar um enorme sofrimento em um ato sincero de amor. Jesus, ele veio a este mundo para salvar os pecadores. Viveu entre eles para alcançá-los, para perdoá-los e transformá-los. E nos últimos minutos da sua vida terrena, ele não desiste do pecador. Em meio a toda essa rejeição, escárnio, zombaria, maus tratos, sofrimento e solidão, Jesus não desiste, ele preferiu perdoar. Nenhum de nós, irmãos e irmãs, sobreviveremos vitoriosamente nesta vida terrena, se não aprendermos a viver como Jesus viveu, sermos totalmente dependentes de Deus, porque no Pai nós encontramos força e fé para vivermos uma vida de amor e perdão. E eu queria dizer para vocês, meus irmãos e irmãs, que em tempo de pandemia, onde está presente o nosso inimigo, o nosso grande inimigo, um vírus invisível, temos que aprender, assim como Jesus, a viver totalmente dependentes de Deus e poder viver uma vida de vitória, tirando o ódio, o egoísmo, as mágoas, as indiferenças do nosso coração e perdoar aqueles que se manifestam contra o nosso posicionamento. Agora é hora de união, de comunhão, é hora de caminharmos juntos, encher o nosso coração de amor, do amor de Cristo e perdoarmos uns aos outros. E como igreja, irmãos, sejamos unidos, nos fortalecendo no Senhor e encher nosso coração do seu amor, para que possamos perdoar uns aos outros e permanecermos firmes no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé e nos ajude, irmãos, a estarmos unidos sempre no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Reverendo Toninho, pastor da IPI de Fernandópolis e atualmente presidente do Presbitério Noroeste Paulista. Segundo a palavra de Jesus na cruz, que diz respeito à salvação.
Lucas capítulo 23, verso 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Indo lá no profeta Isaías capítulo 53, verso 12, nós podemos observar que a palavra de Deus diz que Jesus foi contado com os transgressores, contudo ele levou sobre ele o pecado de muitos, e que pelos transgressores ele intercedeu. E essa palavra se cumpre, portanto, nesse episódio da crucificação de Jesus junto com aqueles dois criminosos, aqueles dois ladrões. Só lembrando que um dos criminosos desafia Jesus, dizendo: você não é Messias? Você não é o Cristo? Então salva a você mesmo e a nós também. Já o outro, o chamado bom ladrão, ele reconhece que na verdade Jesus era inocente, Jesus não tinha culpa nenhuma. E ele reconhece assim que eles mereciam o castigo, eles mereciam estar ali crucificados, mas Jesus não. E ele pede a Jesus, ele suplica a Jesus que quando Jesus estivesse no paraíso, Jesus pudesse se lembrar dele. É quando Jesus responde a esse homem que naquele dia ele estaria com Jesus no paraíso. Hoje, sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, quando nós relembramos a crucificação e a morte do Senhor Jesus, pensemos na nossa vida. Assim como Jesus Cristo olhou para aquele homem com um olhar de misericórdia e de bondade e concedeu-lhe, portanto, uma palavra de salvação, Jesus também olha para todos nós, olha para a sua igreja, uma igreja que na verdade, apesar de conhecer a palavra de Deus, uma igreja que apesar de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, uma igreja que peca, uma igreja que precisa, portanto, da santificação e do perdão divino. E nós somos essa igreja, nós pecamos, nós precisamos do perdão de Deus, que nessa sexta-feira nós possamos clamar ao Senhor Jesus misericórdia, clamar a Deus a sua misericórdia, e assim como Deus olhou para aquele homem, Jesus olhou para aquele homem, que ele possa olhar também para nós com o seu olhar de bondade, com o seu olhar carinhoso e amoroso, e ele possa vir ao nosso encontro, e ele possa nos livrar, principalmente desse sofrimento que nós vivemos nesses dias, dessa opressão que nós estamos vivendo nesse período de isolamento. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe as nossas igrejas, no nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Marcos, da IPI de Santa Fé do Sul. Quero compartilhar com vocês a terceira palavra da cruz, que fala sobre consolação, sobre solidariedade. Esta palavra se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, do verso 25 ao verso 27, que diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Portanto, quando Jesus pediu para que João pudesse, a partir daquele momento, cuidar da sua mãe, quando ele estava lá na cruz do Calvário, Jesus demonstra uma preocupação não com ele mesmo, mas uma preocupação de um modo essencial com sua mãe. Por isso ele pede para que João pudesse, então, a partir daquele momento, cuidar dela. E a lição que Jesus nos dá aqui é o nosso cuidado que nós devemos ter também com a nossa família. Portanto, o Senhor espera que cada um de nós, em cada família, os seus membros daquela família, daquele lar, possam desenvolver, praticar, exercer um cuidado mútuo.
que os pais continuem cuidando dos seus filhos de uma maneira que os mesmos possam crescer forte e equilibrado na sua vida emocional, psicológica, espiritual, bem como também os filhos devem continuar honrando os seus pais. E por isso o nosso lar, nossa casa, nossa família deve ser construída num ambiente seguro, num ambiente de amor, num ambiente de cuidado, num ambiente de zelo de um para com os outros. E quando Jesus também demonstra esse cuidado com sua mãe, ele também demonstra que ao pé da cruz nasce uma nova família, a comunidade da fé, a Igreja de Jesus. Nascem os novos amigos de Deus, de que é a sua igreja, que é a nossa igreja, a qual nós desenvolvemos, crescemos, amadurecemos, e o Senhor espera também que nós possamos também demonstrar solidariedade, demonstrar amor, demonstrar compaixão, de estarmos consolando uns aos outros no meio da sua comunidade, da Igreja de Jesus Cristo. Portanto, nesse tempo que estamos passando de isolamento social, a nossa oração, a nossa esperança, que possamos também exercer esse cuidado, tanto na família, bem como também na igreja, um cuidado de um com os outros, de solidariedade, de compaixão, de misericórdia, de estar realmente demonstrando um amor profundo, uma comunhão muito pessoal, verdadeira, que um para com os outros. Por isso a nossa oração, a nossa esperança, de que essa palavra da cruz de consolação seja uma realidade na sua vida, na minha vida, na sua casa e bem como também na igreja. A nossa oração de que Deus abençoe a igreja dele e que Deus também abençoe a sua família, os seus queridos, os seus amados. Que Deus realmente derrame da tua graça e o cuidado dele em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus assim nos abençoe. Graça e paz, irmãos. Eu sou o pastor Edson, da IPI de Cardoso. É uma alegria para o nosso coração o poder participar de uma exposição a respeito da mensagem da cruz. E o texto que me foi aferido para considerar nesse contexto é o de Mateus, capítulo 27, o versículo 46. E a palavra em evidência nesse texto, da qual deveremos fazer referência, é angústia. Um momento crucial, literalmente dizendo, a respeito desta experiência de Jesus. E o texto diz assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele já havia passado por uma série de torturas de toda sorte, as quais atentaram contra a sua estrutura física e psicológica. Nós conhecemos o andamento, todo o procedimento que ocorreu naquele período que precedeu, inclusive, o enfrentar da cruz. Mas foi ali na cruz, por volta das 15 horas, que aconteceu o ápice, o cume do seu sofrimento. E isso foi revelado quando Jesus perguntou, a fatal pergunta de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Deve ter sido realmente muito angustiante para Jesus proferir essa pergunta e não obter a resposta. Mas ele já sabia a resposta. Ele sabia o porquê momentaneamente, como que o Pai houvesse assim virado as costas para ele. Ele estava assumindo sobre si o pecado do mundo todo.
E como não há nenhuma compatibilidade, nenhuma comunhão, nenhuma possibilidade de união entre Deus e o pecado, então naquele momento Jesus se viu como que sozinho. E de fato já estava prestes a morrer. E ali então, naquele momento terrível, ele sofreu angústia profunda, intensamente angustiante. Foi aquele momento às 15 horas, por volta das 15 horas daquele dia. Jesus fez a pergunta, como já disse, mas não obteve a resposta porque já sabia o que estava acontecendo exatamente naquele momento. Foi um fardo muito pesado que ele assumiu sobre si, mas a expressão de Paulo traz uma informação muito preciosa. Paulo diz que ele foi fiel e foi fiel até a morte. Ele venceu. Jesus venceu aquele momento crucial, aquele momento angustiante. E eu quero dizer neste momento que o cristão também, ele pode passar por momentos cruciais, momentos angustiantes na sua caminhada aqui sobre a face da terra. E Paulo, ele traz também uma outra informação que dá muito consolo nesse contexto. Ele diz que Deus não permite que nós cristãos sejamos provados ou tentados além das nossas forças. E ele diz ainda, pelo contrário, juntamente com a provação, Deus provê livramento de sorte que possamos suportar. Estamos passando por esse momento de Covid-19 que está causando um impacto social e econômico na área da saúde, no mundo todo. É um momento angustiante. E nossa palavra em nome de Jesus, nesta oportunidade, é que Deus, como Ele deu a Jesus, o Filho amado, a condição para suportar aquele momento tão angustiante, sendo fiel até a morte, Ele vai fazer o mesmo conosco. Todos nós que cremos, a vitória está garantida. Então continuemos a crer que o Senhor está conosco e que Ele nos ajuda a levar o fardo, segundo a expressão do salmista. Dia a dia, Ele nos ajuda a levar o fardo. Ele leva o nosso fardo, porque sozinhos nós não conseguiremos jamais. Então creia nisso. Deus pode permitir que sejamos angustiados, porém jamais destruídos. Creia nisso sempre e que Deus te abençoe sempre também. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que eu aceito o convite do reverendo Bruno para trazer uma palavra nesse momento na vida da igreja. A mim coube ler e meditar no livro de João, capítulo 19, versículo 28. O texto diz o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, diz: tenho sede. O tema proposto pelo reverendo Bruno é o sofrimento físico de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto que eu acabei de ler, 3 palavras nesse texto. A primeira palavra é depois. A segunda palavra é consumado. E a terceira palavra é sede. Mais precisamente, tenho sede. A primeira palavra, a palavra depois, ela se refere à questão do tempo. O sábio já no passado, ele dizia: tem tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas, tanto para nascer quanto para morrer. Jesus, em outra ocasião, ele vai dizer que ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Vocês sabem, todos sabem que Jesus estava desde a criação e estará no fim. A segunda palavra que eu quero chamar a sua atenção é a palavra consumado.
Essa palavra, muito conhecida no vocabulário cristão, tem a ver com a questão de cumprir algo, de cumprir algum propósito. E ninguém como Jesus cumpre com fidelidade o propósito de Deus. Jesus veio a esta terra com o propósito de morrer pelos meus e pelos seus pecados. Está consumado, foi cumprido. A terceira palavra que eu quero chamar a atenção nesse versículo é a palavra tenho sede. De vez em quando nós falamos, estou com sede. E rapidamente nós vamos e saciamos a nossa sede. Mas Jesus tem sede e não tem como saciar a sua sede. Há um teólogo falando a respeito desse sofrimento de Jesus, ele diz algo muito interessante. Ele fala que pela tortura que Jesus passou, pode incluir tudo o que há de horrível e assustador do ponto de vista tanto físico quanto mental. Desde vertigem, cãibras, sede, fome profunda, falta de sono, febre traumática, até mesmo as dores diante da zombaria que Jesus passou, do constrangimento, da vergonha, dores emocionais, psicológicas. Esse teólogo vai dizer que é improvável que alguém tenha passado dor nos dias de hoje como Jesus passou. Pois bem, eu quero concluir e quero deixar 3 questões para todos nós. Você tem consciência do tempo que você está vivendo? Você tem consciência? Segunda questão que eu deixo para mim e para você é: temos vivido os propósitos de Deus? Temos vivido? E a terceira questão é: mesmo diante de todos os sofrimentos que nós enfrentamos e vamos enfrentar, lembre-se sempre que nada se compara ao sofrimento que Jesus passou. Portanto, eu quero deixar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, relembrar as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8:18, quando ele vai dizer: porque para mim eu tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar à glória que há de ser revelada em nós. Lembre-se sempre disso. Cada sofrimento que você passa, cada luta que você passa, cada dificuldade que você passa, não vai se comparar à glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Deus te abençoe. Tenha todos vocês uma feliz Páscoa com todos os seus queridos e com todos os seus familiares. Um grande abraço. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Aqui é o pastor Éder da IPI de Pau Sul, estado de São Paulo. É um prazer falar com os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a palavra vitória. Está consumado. O texto que vamos ler se encontra em João 19, versículo 30. Vamos fazer a leitura? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nós já nascemos rebeldes. Nós já nascemos inimigos de Deus. Já nascemos em meio ao pecado. Pecado esse que nos fez separação. Pecado esse que nos levou para longe de Deus. É claro que quando nós descobrimos que existe um Deus, quando Ele se revela a nós, o desejo do nosso coração é habitar com Ele para sempre. Contudo, nós, por nossas forças, pelos nossos méritos, desde sempre, nós nunca conseguimos chegar a tal feito. Fazer com que Deus perdoasse os nossos pecados de maneira perfeita, completa. Porque sempre, em toda a história do ser humano, sempre voltava a cair no erro. A lei não foi suficiente. Ao contrário, a lei só veio nos mostrar que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Somos totalmente devedores do Senhor. Contudo, nós temos um Deus que conhece a nossa limitação.
um Deus gracioso que age pela graça. E Ele então envia Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, pagar a nossa dívida. E Jesus, antes de dar seu último suspiro, na cruz do Calvário, lá no alto da cruz, Ele diz: está consumado. Esse dizer está consumado não é tão simples assim. Não é como se diz no final de uma obra, de uma construção: olha, está consumado, acabou. Não, é muito mais que isso. O plano de salvação de Deus para o ser humano está consumado. A tarefa que era impossível para o ser humano, Jesus fez perfeitamente. Está consumado, já não há mais necessidade da lei. Já não há mais necessidade de sacrifícios de animais. Eram imperfeitos. A lei nunca era cumprida totalmente. Mas agora não. A lei foi cumprida. O pecado foi pago. Não há mais dívida. Está consumado, liquidado, acabou. Graças a Deus. Já não depende mais de nós. Por isso, nessa Páscoa, o que nós podemos fazer é cantar o hino da vitória. E se nós podemos cantar o hino da vitória hoje, com todo sorriso no rosto, é porque um dia, Jesus no alto da cruz, com seu rosto manchado de sangue, disse: está consumado. Que o Senhor nos abençoe e que possamos saber que somos vitoriosos em Cristo Jesus. Celebremos a vitória. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu sou Ione, eu estou trabalhando aqui no Jardim Ipanema, na nossa congregação da IPI de Fernandópolis. Estou muito feliz em participar desse culto com vocês. O texto de Lucas 23:46 está escrito assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Nenhum de nós escapa da responsabilidade que o nosso pecado teve e tem na morte de Jesus. Jesus, apesar de ser Filho de Deus, passou tudo o que o ser humano passa, e do pior: sofrimento físico, emocional, espiritual. Em Jesus foi real também, e foi por causa do nosso pecado, e foi só por amor para ser o nosso Salvador. E depois de passar por todo o sofrimento, solidão e angústia, ele clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A atitude de Jesus foi de entrega total ao Pai. Em João 10:17 está registrado que Jesus deu a sua vida por nós e fez isso de forma espontânea, somente por amor. Por isso, viva uma vida de relação com Deus na perspectiva de que você sabe que o Pai te ama e nisso você pode estar seguro para viver em qualquer vale de sombra da morte. Viva uma relação de confiança pelo fato de que Deus tudo faz para cuidar de você. Permita-se descansar no fato de que Deus é previdente da vida daqueles que são dele. Viva na direção de se encontrar com Deus no final, como alguém que vai encontrar o descanso. Entregue você também todas as suas preocupações, cuidado, aflições. Entregue sua vida a Deus e ore: Senhor Jesus, não deixes esquecer o sofrimento e a aflição de espírito que tu suportaste para nossa salvação. Assim como tu entregastes completamente por nós, faze com que nós também nos entreguemos sem reservas a ti, nosso único Senhor e Salvador. Amém.
mãos pregar naquele madeiro, me crucificar, a lança pode enfiar, me esconder na terra, me abandonar, mas vou ressurgir. Força nenhuma pode me segurar. Sim, vou ressurgir. Nem a morte vai me derrotar. Podem rir de mim, zombar de espinhos e coroar. O açoite pode me marcar, um dia virá, é só esperar, mas vou ressurgir. Força nenhuma pode me segurar. Sim, vou ressurgir. Nem a morte vai me derrotar. Que morto estou, mas logo verás que se enganou. Pode tentar o filho esconder, mas eu sou o mesmo, todos vão ver, porque voltarei. Força nenhuma pode me segurar. Sim, eu voltarei. Minha igreja então eu vou levar, porque voltarei. Força nenhuma pode me segurar. Eu voltarei. Minha igreja então eu vou levar. Eu vou levar. Uma das mais belas canções e a grande prova de amor do nosso Senhor, Rude Cruz. Rude Cruz celestial, dela um dia fugiu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará.
Calvário humilhante baixou, tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nós estamos chegando ao final desse culto e eu quero agradecer primeiramente ao reverendo Bruno da IPEI de Votuporanga, que teve essa iniciativa de realizar esse culto da paixão. Quero agradecer também a todos os irmãos e as irmãs que participaram, aos pastores que participaram desse culto. Muito obrigado do Presbitério Noroeste Paulista. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E quero também lembrar aos irmãos e às irmãs que é necessário que ainda nós permaneçamos isolados
distanciados socialmente. Lembrando que a Assembleia Geral, no seu posicionamento, determinou que nós fizéssemos isso por tempo indeterminado. Os irmãos e as irmãs têm acompanhado, portanto, os noticiários, os jornais e têm visto a gravidade da situação. E é necessário, portanto, que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos condições de suportar esse período de isolamento e possamos permanecer nas nossas casas. Isso vai passar com toda certeza e em breve nós estaremos de volta. Em breve nós estaremos com as nossas igrejas cheias, glorificando, adorando ao nosso Deus. Em breve nós estaremos revendo aos nossos irmãos. Por isso, mais uma vez eu suplico a vocês, tenham paciência, mantenham-se nas suas casas, observando as determinações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil e também observando a determinação da nossa Assembleia Geral através da sua Comex. Eu quero orar com você neste momento. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, te agradeço, ó Deus eterno, por esta celebração. Te agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, por todas as nossas igrejas reunidas neste momento, através desse culto. Por todas as famílias, os lares, ó Pai eterno, que estão em comunhão, embora que distantes, ó Pai eterno, mas juntos, unidos num só propósito. Muito obrigado, Deus eterno. Obrigado, querido Deus, pela palavra que Tu trouxeste ao nosso coração na noite de hoje, no dia de hoje. E obrigado, querido Deus, porque Tu tens sustentado e protegido as nossas vidas. Pai, que a Tua proteção continue conosco, que o Teu Santo Espírito continue dirigindo os nossos passos, as nossas mentes, que o Teu Santo Espírito continue conduzindo-nos nesse período tão difícil que estamos enfrentando. E, querido Deus, que as Tuas mãos protetoras estejam sobre todos os nossos lares, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, as nossas famílias, livrando-nos, ó Deus eterno, desta praga, livrando-nos, ó Deus eterno, desta doença. E que, querido Deus, nós possamos em breve voltarmos para a Tua casa, para o templo, para glorificarmos o Teu nome, ó Deus eterno, juntamente com os demais irmãos. Abençoa, Pai eterno, os enfermos. Abençoa, proteja, ó Deus eterno, os nossos irmãos idosos, aqueles que são vulneráveis, ó Deus eterno, proteja-os em nome do Senhor Jesus. Proteja, ó Deus eterno, o trabalho do Teu povo. Querido Deus, e agora despede-nos, ó Deus eterno, com a Tua bênção e a Tua paz. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós resplandeça o seu rosto e nos dê a paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam conosco e com a Igreja de Jesus Cristo em todos os lugares da terra, desde agora e para sempre. Amém.